Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de março de 2025. A Ucrânia pagou um preço alto pela pausa no compartilhamento de informações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante você que não é inscrito se inscrever. Aqui você vê a verdade, é a principal motivação. Se você quiser ver o destino dessa guerra, como é que vai ser no final, como é que vão ser as negociações, inscreva-se no canal. Você vai ser um dos privilegiados que recebe as notificações em primeira mão e vídeos contando a verdade com qualidade. Muito obrigado. Bom, a Ucrânia pagou esse preço alto, né? Essa contraofensiva da Rússia em Kursk foi um preço alto, né? E é uma coisa que põe a gente a pensar, porque por uma semana os militares e civis da Ucrânia sofreram, enquanto os Estados Unidos da América cortavam informações vitais de inteligência, expondo as profundas consequências da quebra de confiança e a incerteza de depender de aliados imprevisíveis, não confiáveis e que não levam ao fim o que foi prometido como a instituição Estados Unidos da América, e não o que vai na cabeça de um líder que muda de ideia 3 ou 4 vezes por dia. E eu ponho essas perdas que a Ucrânia teve, a perder Kursk. Ele não perdeu totalmente Kursk. Ela está, inclusive assista o meu último vídeo, o segundo vídeo também, eu abordo esses temas também. A Ucrânia ainda está em Kursk, tem posições que ela está defendendo, mas vou tratar isso nos outros vídeos, peço que vocês assistam. Mas as baixas que aconteceram ali, em Kursk, as baixas de civis nessa semana, que a Rússia fez ataques violentos contra principalmente prédios, né? Casas também, né? Ou seja, civis feridos. Isso vai na conta da Casa Branca, do grupinho do Salão Oval da Casa Branca, a conta desse sangue que eles têm esse sangue nas mãos também, por deixarem de compartilhar informações. Porque eles diziam que assim a gente leva a Ucrânia para negociar. Troço idiota. Levavam... O presidente Zelensky dizia sempre que ele quer negociar, quer negociar. Por quase uma semana, a Ucrânia foi deixada no escuro por seu outrora próximo aliado. Era próximo mesmo, né? Foi privada da inteligência americana enquanto a Rússia avançava, principalmente em Kursk. Ela não teve grandes avanços, acho que não teve avanço nenhum na Ucrânia, né? Civis sofreram ataques de mísseis e drones, enquanto os militares enfrentaram ofensivas russas. Tudo isso tinha como objetivo forçar a Ucrânia a um acordo de paz, apesar do presidente e líder ucraniano Volodymyr Zelensky ter sempre repetido que ele quer uma paz, que é uma paz duradoura. Mas ele tinha suas condições. Ele quer os territórios da Ucrânia. Ele luta pelo povo da Ucrânia, na realidade. Com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, há um balanço que vai e volta. Para ser honesto, não sei o que vai acontecer a seguir. Após uma pausa de uma semana, o compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos foi retomado durante as negociações entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia na Arábia Saudita, em 11 de março. Mas em 12 de março, já pela manhã cedo, nas primeiras horas, eles começaram a atacar as posições da Ucrânia, em Kursk. E dias antes, durante toda a semana que não tinha compartilhamento, na Ucrânia, o ditador russo determinou o ataque a áreas civis. São os alvos preferidos dele porque são os indefesos, apenas terroristas e covardes que atacam civis, porque sabem que não podem se defender. Durante esse hiato, a posição da Ucrânia enfraqueceu conforme as forças russas capturaram o território em Kursk e lançaram ataques terroristas contra civis. Em 8 de março, por exemplo, a Rússia lançou um ataque massivo de mísseis e drones na cidade portuária de Odessa, atingindo o porto e também alvos civis. Esta pausa demonstrou que os Estados Unidos da América estavam dispostos a cortar o acesso de seu parceiro a informações vitais. Eu continuo dizendo parceiro, porque a Ucrânia era parceira da América.
mesmo enquanto a Ucrânia enfrentava ameaças crescentes do ditador russo e a máfia encastelada no Kremlin. Isso não é uma coisa de colegiais, não é uma coisa de crianças fazendo bullying. Isso não é um Big Brother numa televisão. Isso é um assunto muito sério, né? Até que quem disse que é um assunto muito sério foi o secretário da América, Marco Rubio, anunciando a retomada do compartilhamento de inteligência. Alguém deveria lembrá-lo de que foram as ações da administração dele, do presidente dele, que colocaram a vida de pessoas que perderam suas vidas e outros que a vida ficou em perigo devido a uma disputa política e a um estrelismo por causa de uma emboscada preparada ao presidente Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. A confiança é difícil de construir, é fácil de perder. A Ucrânia nunca mais confiará totalmente na administração Trump, do meu ponto de vista. E todos os dias trarão novas preocupações sobre se outro deslize pode levar a outra suspensão de apoio. Mas que deslize? Isso não é fazer acordos como a Casa Branca de Trump pode enquadrar. É tomada de reféns do pior tipo. Impedir que aliados de longa data se defendam contra um inimigo mortal. Trump deixou a Ucrânia refém da Rússia. Claro, ficamos chateados. Isso não precisa ser dito. Quando a Rússia lançou sua invasão em larga escala, ela acordou com um som estranho, né? Porque não se via ataques de drones, não se via ataques de mísseis na Ucrânia, pareciam fogos de artifícios, né, para a população, mas eram fogos de artifícios mortais, onde todo mundo correu procurando abrigos em porões, em estações de metrô e etc. As forças russas, elas invadiram diversas cidades, elas tentaram chegar à capital, pegaram algumas cidades da periferia, mas não conseguiram pegar mais. E a Ucrânia começou a revidar, começou a avançar, depois de 6 meses só que ela teve ajuda, que começaram a chegar os armamentos dos Estados Unidos da América e deu-lhe melhores condições de ela contra-atacar. E ela recuperou bastante território ali no sul e no leste da Ucrânia. E, inclusive, uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra que dirigia-se à capital da Ucrânia, Kiev, foi barrada e destruída pelos ucranianos antes deles terem ainda a ajuda militar que eles receberiam mais tarde, depois de 6 meses, porque isso estava entre 1 a 2 meses quando começou essa invasão. Embora as fontes exatas da inteligência da Ucrânia elas não sejam claras, as dela, é possível que, eu acredito que 80% dessas informações vinha de fontes estrangeiras, com a maioria fornecida pelos Estados Unidos da América. Especialmente, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia dados de radar, imagens de satélite e alertas sobre lançamentos de aeronaves ou mísseis russos, ou seja, os dados de radar americanos que davam, olha, estão lançando mísseis em tal direção, estão lançando aeronaves, levantaram um voo em tal direção. E aí a Ucrânia lançava seu contra-ataque, inclusive usando imagens de satélite americano para poder guiar com precisão os seus mísseis e as suas defesas. Embora essa pausa tenha dificultado significativamente as operações ucranianas, a Ucrânia ainda não conseguiu reunir inteligência de seus próprios drones de interceptações de rádio e trabalhando com outros países. Ela está trabalhando com outros países. No entanto, a inteligência dos Estados Unidos nunca foi totalmente abrangente. Os americanos compartilharam apenas uma parte de seus dados com a Ucrânia e às vezes faziam também com atraso. Com quase 250 satélites militares, os Estados Unidos da América conduzem vigilância quase em tempo real. Os países da OTAN combinados têm apenas cerca de 50 satélites, que também colaboram com a Ucrânia. Para a Ucrânia, a suspensão das imagens de satélites de uma empresa americana chamada Maxar, que é MAXAR, sediada nos Estados Unidos da América, que a Ucrânia pagava e pagava caro para essa vigilância por satélite,
ela comprava, na realidade, essas imagens, o custo era alto, inclusive. Ela fornece 90% de inteligência geoespacial dos Estados Unidos e pode capturar localizações-chave a cada 3, 4 horas com alta resolução, capacidades que poucas outras conseguem igualar. E os Estados Unidos da América, apesar dela ser uma empresa privada, retiraram ela também durante essa semana. Poderíamos ver, por exemplo, um comboio russo se movimentando em direção a um determinado local. E ele poderia já ser atacado através dessa rede Maxar. Mas agora as forças ucranianas estão cegas, quer dizer, estavam cegas a essa semana atrás. A Ucrânia tem 2 satélites próprios, né? Um fornecido pela Alemanha, mas as contribuições da Maxar foram muito mais abrangentes. Durante essa pausa, a França ofereceu assistência, embora as capacidades fossem mais limitadas. Os satélites franceses são especializados em monitoramento de espectro eletromagnético, que pode detectar também atividade russa. Além disso, suspender o compartilhamento de inteligência complicou o uso das armas dos próprios Estados Unidos da América, e Trump, Vance e Rubio sabiam disso. Como, por exemplo, o sistema guiado de mísseis de precisão HIMARS, que depende da inteligência americana, dos satélites. As forças ucranianas usaram HIMARS para interromper as rotas de suprimento russos e destruir depósitos de munições em muitas oportunidades. No entanto, sem dados dos Estados Unidos da América, as tropas ucranianas tiveram que confiar em seus próprios drones para mirar e atirar. E não podiam ter o auxílio dos satélites, onde poderiam identificar esses alvos mais longe, mais à distância. Essas pausas de inteligência prejudicam severamente a capacidade da Ucrânia de planejar ataques profundos dentro da Rússia. Para destruir um depósito de petróleo, você não precisa apenas saber onde ele está localizado. Você precisa de inteligência mais detalhada. O que havia lá na semana passada, a posição exata da coluna de retificação, que é um aparato tecnológico usado para separar misturas e assim por diante, que é usado muito nesse tipo de ofensivas, mas a suspensão não impactou apenas os militares, os civis também pagaram um preço caro. É bom que o apoio dos Estados Unidos voltou. No mínimo, isso vai ajudar a defesa aérea, porque nos últimos dias, drones de mísseis aterrorizaram fortemente cidades como Dnipro, Odessa e Kiev, a própria Kiev, inclusive atacaram em Lviv, outras cidades importantes ucranianas, áreas civis. Apesar desse lapso, desse hiato, acho que a América, acho que ela não é inimiga, mas eu tenho dúvida no governo, porque o governo tem que manter uma política de Estado coerente com o que o outro governo vinha fazendo. E os Estados Unidos, em todos os seus anos de existência, sempre manteve essa política coerente. E agora mudou. No futuro, porém, eu acredito que a Ucrânia topará medidas para reduzir sua dependência dos Estados Unidos da América. Ela tem que fazer isso. E vai olhar mais para aliados europeus. É obrigado a fazer isso. Porque isso que foi feito, isso aí, nem criança faz isso. E tem que também olhar para a inteligência da OTAN. Tem que fazer alianças mais fortes, E a Ucrânia aprendeu uma lição vital. Não pode depender somente de outros para a sua sobrevivência. Assim como Kiev desenvolveu suas próprias armas de longo alcance, mísseis, drones, obuses, quando aliados ocidentais, mesmo a Europa, estavam hesitantes, é provável que busque soluções independentes agora para a sua inteligência. Os Estados Unidos são um país enorme, e quaisquer erros ou imprecisões de sua parte afetam o mundo inteiro. É como uma boneca de voodoo, para o planeta inteiro, ou seja, ele interfere e tem capacidade de fazer qualquer coisa em todo o planeta. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.